Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar então, essa é a parte 4 do estudo do plano de Deus para salvação, para nossa salvação, né? Como é que a gente chega, como é que a bênção de Deus vai chegou na nossa vida, desde as promessas de Abraão, né? Quando Deus pré-anuncia o evangelho para Abraão. Se você está gostando desses estudos, está acompanhando aí até acima da média, até está acompanhando todo o estudo, está edificando a tua vida, pode deixar um comentário, pode pegar esse vídeo também e compartilhar com quem você ama, com a tua família, com os teus amigos, os colegas de trabalho também. Lembra que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, ok? Então compartilha, né? Põe esse vídeo lá na tua página também, para que mais pessoas possam ouvir a palavra, ok? Como aqui nós não estamos falando de religião nenhuma, nós estamos falando só da palavra de Deus diretamente falado ao nosso coração, beleza? No vídeo passado, amigos, lembra que a gente viu sobre a formação do povo, né, do reino de Deus, como que Deus formou o reino. O povo não aceitou ter Deus como rei e exigiu que tivesse um rei, né? O povo era governado por juízes, era um governo teocrático. Deus governava o povo através de juízes. O povo não quis mais isso, escolheram um rei. Deus deu o rei que eles escolheram. Saul, foi uma desgraça o reino de Saul, foi um mau rei, fez o que era mal, por isso Deus tirou o reino de Saul. Lembram? Ao tirar o reino de Saul, Deus levanta Davi, lá de dentro do meio das ovelhas, escolhe Davi, unge ele, torna Davi rei, faz promessas para Davi, promete para Davi que o reino nunca sairia mais da casa de Davi. O reino de Israel sempre na casa de Davi, da descendência de Davi, teria um rei. Quero lembrar você, amigo, que toda essa história, tudo que a gente lê na palavra, está tudo conectado com Jesus. Todo o Antigo Testamento, da primeira palavra de Gênesis até o fim do Apocalipse, tudo aponta para Jesus. É Cristo e a igreja. É o povo, é Cristo unindo a igreja, fazendo um só corpo, né? Nele, no corpo dele, fazendo um só corpo. Então a gente vai está vendo nesse estudo como que essas bênçãos lá que foram faladas para Abraão, na aliança que Deus fez com Abraão, como que essas bênçãos chegaram até nós. Não foi um caminho fácil, levou milhares de anos para chegar até nós, mas quando chegou. Quando chegou, veio com a bênção completa, com aquele que trouxe uma nova aliança, que fez essa aliança de sangue do perfeito Cordeiro de Deus com nós, beleza? Para frente, depois desse estudo, nós vamos fazer um estudo das festas. Nós vamos estudar a Páscoa, nós vamos estudar Pão Asmos, nós vamos estudar primícias, nós vamos estudar Pentecoste, nós vamos estudar trombetas, nós vamos estudar expiação, nós vamos estudar tabernáculos, todas as festas do povo de Deus. Terminando esse estudo aqui, a gente vai começar a ver as festas. Primeiro a gente precisa saber como que a bênção de Abraão chegou até nós. Teve um caminho. Eu quero lembrar, queridos, que nós não estamos desconectados do plano de Deus. É isso importante entender com esse estudo. Porque parece que nós simplesmente somos um povo jogado, um povo lá que de fato não era de Deus. Isso até tem profecias a respeito disso. Nós não éramos povo, mas não é também que Deus simplesmente pega um povo que não é dele e diz, vocês vão ser meu povo. Não é bem assim, né? Mas de uma forma espiritual, todo aquele que crê no Senhor Jesus entra na descendência de Abraão, na descendência do servo de Deus, para que se cumpra aquela promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, a tua descendência será por todas as nações será como a areia do mar, incontável, uma descendência terrena, e será como as estrelas do céu, também incontável, só que uma natureza espiritual, que somos nós. Ou
A gente sabe que o povo de Israel, quando teve essa divisão do reino que a gente vai ver aqui, o povo de Israel, principalmente essas 10 tribos ali, naquela época, se espalharam pelo mundo todo, foram levados cativos para várias regiões, e dessas regiões a gente vai ver que principais que o povo foi levado, esse povo israelita se misturou com os outros povos de cada região e foi levado, esses povos foram colonizando o mundo todo, todas as terras, todas as nações se surgiram daí, da divisão das tribos. Eles estão lá, eles estavam lá. Ok? Vamos falar aqui de Jeroboão. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugir de diante do rei Salomão, voltou do Egito. O que estava acontecendo aqui? Contextualizar para você. Quando Deus falou para Salomão, Salomão, o teu servo vai ser rei no teu lugar. Eu vou dar o reino de Israel para o teu servo. Era desse aqui que estava falando, que Deus estava falando. Jeroboão, servo de Salomão. Quando Salomão soube disso, começou a perseguir Jeroboão. Ok? Aí Jeroboão fugiu do Egito e agora ele estava voltando do Egito. Amém? Porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: aqui Salomão já tinha morrido, Roboão tinha sido levantado rei de Israel, da tribo de Judá, Roboão, rei de Israel, reinava sobre toda a nação de Israel. Ok? E o povo, junto com Jeroboão, os israelitas das outras tribos, não judeus, não da tribo de Judá, os israelitas das outras 11 tribos, mais aquelas 2 tribos ali misturadas com Rúben e Simeão, Efraim e Manassés. Eles mandaram chamaram Jeroboão, e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, entendeu? Eles foram até o rei Roboão, rei de Israel lá em Judá, em Jerusalém, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o 3º dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Então o que aconteceu? O rei Salomão, isso era uma das coisas erradas que ele fez. Por ele ter associado conselhos de ímpios no reinado dele, ele começou a oprimir o povo de Israel. E essa opressão fez o próprio povo dele, que são israelitas, mas de outras tribos, ele sendo judeu, Salomão, ele era rei de todas as tribos. E quem não era da tribo de Judá, claro que teve coisas que aconteceram, óbvio, para que isso ocorresse. Mas ele começou a oprimir o povo. E o povo, quando Salomão morre, o povo vai com Jeroboão, como líder dessas tribos que estavam ali sendo oprimidas, para pedir para dizer que a servidão estava muito pesada, eles estavam sofrendo muito na mão de Salomão. Aí o Roboão disse: ide-vos até o 3º dia, me dá 3 dias para pensar, então voltai a mim. E o povo se foi. 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos desse povo, preste atenção aqui, e os servirdes, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então, o que os conselheiros, os anciãos falaram para Roboão? Eles falaram para Roboão: Roboão, seja servo desse povo. Mas ele não era o rei? Era o rei, mas um rei, um líder,
para que ele seja um bom líder, ele tem que ser o primeiro servo. E é isso que Jesus ensinou para os apóstolos. É isso que ele mostrou. Quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Amém? Então você vê que essa sabedoria Jesus tinha, óbvio, ele é o Todo-Poderoso, né? E era isso que os conselheiros falaram para Roboão: seja servo, fale boas palavras para esse povo, ajude esse povo que eles vão te servir para sempre, vai dar tudo certo. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselharás vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha isso, meu irmão. E ele, em vez de fazer o que o bom conselho disse, que era para ele ser servo, ele vai dar ouvidos para esse conselho mau, de em vez de aliviar o jugo, piorar a situação do povo. O que parece com muitos governos por aí, né? Verso 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele não cumpriu com um bom conselho. E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Nós já vamos ver que palavra que foi essa. Mas você perceba aqui, ó, que essa revolta, né, vinha do Senhor, que é o que? O Roboão não deu ouvidos, porque essa era a vontade de Deus. Ué, mas como assim, Delmiro? É a vontade de Deus que se faça o que é errado? Não, claro que não. Mas para que se cumprisse a promessa feita para Abraão, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Era necessário, assim como o faraó endureceu o coração, Deus endureceu o coração para que o povo fosse liberto do Egito. O faraó não queria. Mas para que acontecesse a libertação do Egito, Deus endurecia o coração de Faraó. Assim também Deus fez com que Roboão não aceitasse o bom conselho e piorasse a situação do povo de Deus, para que se cumprisse o que Deus falou pelo profeta Aías para o Jeroboão, ok? Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então, entendeu aqui, irmãos? Aquele povo não aceitou ser oprimido, né? Aquelas tribos não aceitaram ser oprimidas pelo rei Roboão e disseram: o que temos nós com Davi, com
com o filho de Jessé, não temos herança nele, nós não temos nada a ver com essa tribo, que é a tribo de Judá. Isso os outros israelitas falaram por seus irmãos judeus, da tribo de Judá, na pessoa do rei Roboão, por causa da opressão que ele estava fazendo, e essa opressão era por permissão de Deus, ok? Aí agora esse povo aqui, claro que não foi todos os israelitas das outras tribos que saíram de Jerusalém. Teve alguns, como diz aqui, no tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então tinham ainda outras tribos, pessoas de outras tribos, habitando no reino de Judá, que era o rei Roboão. Continuando, então, o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre as tribos, sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Começou a briga, começou, tá lá. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ok? Então, por causa dessa permissão que Deus deu para Roboão oprimir mais ainda o povo, esse povo não ficou mais, eles se rebelaram contra Judá, contra a casa de Davi, que é Judá, até o dia de hoje. E até mesmo o dia de hoje. Nunca mais voltaram a ser como era antes. Essas tribos aqui saíram e não voltaram mais. Talvez você está pensando, mas puxa, por quê? Como que isso aconteceu? Volta a lembrar, põe na mente a bênção que Deus falou para Abraão. Abraão, na tua descendência, eu vou multiplicar a tua descendência em todas as nações da terra. Se o povo ficasse só lá, não ia se cumprir a promessa que Deus tinha de salvar os gentios. O evangelho foi anunciado para Abraão, Gálatas 3:8. Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão no tocante aos gentios ser salvos. Não só judeus, mas sim também os gentios, a multidão das nações. Quando você vai na tradução original, a palavra gentio, ela significa multidão de nações, multidão de povos. Todos os povos. E era o que Deus fez, por isso que Deus fez acontecer, permitiu acontecer essa divisão do reino, para que esses israelitas eles fossem dispersos no mundo todo. Nós vamos ver mais para frente sobre isso aí. Mas é bom já lembrar que o reino de Israel, nesse momento, ele se dividiu em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. Você está vendo que Judá ficou para baixo, reino do sul, e Israel ficou para cima, reino do norte. Judá foi governada nessa época ali por Roboão, em Jerusalém. Efraim, que já vamos ver esse nome Efraim, que é o reino do norte, que é o reino de Israel, nesse momento vai ser governada por Jeroboão. Israel do norte, reino do norte e reino do sul. Por isso que quando você vai ler lá as cartas, os livros de 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, as histórias ali de Elias, do profeta Eliseu, de várias coisas bem conhecidas do Antigo Testamento, você vai ver que Deus fala, e fulano reinou sobre Judá tantos anos, e ciclano reinou sobre Israel tantos anos. Mas Judá não é Israel? Não é. Judá também é Israel. Mas no contexto da divisão das tribos, o reino do sul é Judá, da onde vêm os judeus, e o reino do norte é Israel, Efraim, casa de José. Já vamos ver isso aqui anotado. Mas vamos continuar aqui, que é muito interessante, muito sensacional esse entendimento, tá?
Jeroboão é erguido rei de Israel, reino do norte. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Ok? O que eu estava explicando está aqui. Nenhuma das outras tribos, num primeiro momento, seguiu a casa de Davi. No caso, a casa de Davi é Roboão. Mas só a tribo de Judá, só os judeus da tribo de Judá ficaram debaixo da autoridade do rei Roboão. Deus chamou então Jeroboão e agora Deus lhe faz promessas. 1 Reis, capítulo 11, no versículo 28. Diz assim: e o homem, isso aqui é antes ainda de Roboão querer massacrar o povo, tá? Antes de o povo se rebelar. Deus já chamou Jeroboão lá embaixo. Antes, né? E o homem Roboão era forte e valente, e vendo Salomão, vê que Salomão ainda estava vivo. Então a gente está voltando um pouco no tempo, ok? A este jovem, que era laborioso, trabalhador, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, o profeta. E os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, profeta, e a rasgou em 12 pedaços. Então imagina a cena, o profeta pega e rasga sua roupa em 12 pedaços. Roupa nova. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão. Lembra que isso aqui é antes de Salomão morrer, tá? E a ti darei as 10 tribos. Ué, mas não são 12 tribos? Junto lá com a meia tribo de Efraim, Manassés, mas não são 12 tribos? Pois bem, ele rasgou a veste em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão. Amém? A ti te darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Salomão fez isso aqui. Por isso que Deus tirou o reino de Salomão, porque ele e os servos dele se curvaram diante de outros deuses. Amém? E aí, por isso que ele cortou, deu 10 pedaços da roupa para Jeroboão e ficou um pedaço para Roboão e um pedaço ficou solto ali no meio, que é a tribo de Benjamim. 34. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida por amor de Davi. Príncipe é principal, né? O rei, no caso. Meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele. Olha só, vamos continuar. E a seu filho darei uma tribo. A Roboão fica uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, olha a promessa com uma missão, olha lá, tem que cumprir. E há de ser que, se ouvirdes tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo,
eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Israel não é Judá. Judá também são israelitas. Mas aqui Israel, ele está falando do reino do norte, amém? Que também a gente vai ver, continuando aqui, o que ele vai dizer. Porque você vê que Deus, se você fizer, eu vou cumprir tudo como eu fui com Davi, eu vou ser com você também, Jeroboão. Mas você tem que obedecer. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. O reino de Israel muitas vezes será chamado de reino de Efraim, você vai ver lá, casa de Efraim, casa de José e reino de José. Isso aqui nos profetas, principalmente, você vai ver, casa de José, você também casa de Efraim, você também reino de José, você vai ver essas coisas lá. Quando você não entende essas coisas, por que José, por que Efraim, por que casa, por que reino, você vai ler lá e vai ficar uma coisa bem oculta ao teu coração, não vai compreender. Mas a gente compreender, lembrar que José era filho de Jacó, Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, beleza? Vamos voltar para José. José teve 2 filhos, Efraim, duplamente frutífero, muito frutífero, e Manassés. Esses 2 filhos, Jacó adotou. Adotou Jacó, que é Israel. Foi mudado o nome dele para Israel. Jacó adota, Israel adota Efraim e Manassés e coloca Efraim como seu primogênito. Amém? Olha que sensacional. Efraim, então, ele torna-se também uma tribo de Israel, meia tribo de Manassés, junto com Ruben e Simeão. Ele se torna uma tribo, essas tribos ali junto com as outras tribos, e formam o reino de Israel, a nação de Israel. Quando chega aqui nesse momento da divisão, em que situação eles estão? Eles estão em Roboão com uma tribo, Judá, que ele é da descendente de Davi, Davi é da tribo de Judá. E Jeroboão com 10 tribos, tem uma tribo solta no meio que é Benjamim. E Jeroboão com 10 tribos. De que tribo será que era Jeroboão? Vamos ver? Eu anotei aqui. Lembrando que Jeroboão era da tribo de Efraim e o seu nome significa o povo contenderá. Você percebe de novo, no nome dos israelitas, principalmente desses principais aqui, você vê que tem uma promessa, tem uma bênção e tem uma missão a cumprir. No caso de Jeroboão que era da tribo de Efraim. Lembra? Lembra que Deus falou para Jacó que ele seria frutífero? Ele achou em Efraim, filho de José, essa promessa que ia se cumprir. E agora Jeroboão, rei do norte de Israel, rei de Efraim, é descendente de Efraim. Então, em Jeroboão vai se cumprir a promessa feita para Jacó de se multiplicar, se frutificar, ser muito frutífero sobre a terra. No futuro desse contexto, Efraim, de novo, que é casa de Israel, vai se espalhar entre as nações para se cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Na próxima parte desse estudo, veremos como as bênçãos de Jacó se conectam e se referem a Jesus e à igreja. Então agora para a próxima parte a gente vai ver a bênção patriarcal profética para Jesus e a igreja. Amém, meus queridos? Olha que sensacional. Então a gente está conectando aqui, nós estamos estudando pela palavra, que a bênção foi feita para Abraão, passou Isaque, Jacó, José e Efraim. Agora há uma divisão do reino, o reino que era um só se torna 2 reinos do povo de Deus, Israel, reino do norte, casa de Efraim, casa de José,
porque Jeroboão é da tribo de Efraim, líder de Israel, reino do norte, e reino do sul, Judá, o qual, nesse momento que a gente viu, tem como rei Roboão, filho de Salomão. Aí talvez você está se perguntando, por quê? Por que Deus permitiu que Judá continuasse, ou Roboão continuasse rei sobre Judá? Porque ele precisava cumprir o que ele disse para Davi, irmão. Ele precisava cumprir que da descendência de Davi nunca ia faltar trono sobre Israel. E essa descendência de Davi, o descendente de Davi, que é a raiz de Jessé, é Jesus, que foi feito rei, é o nosso rei para sempre. Jesus é judeu da tribo de Judá, descendente direto de Davi. Encaixa com isso tudo que a gente está vendo ou não encaixa? Só que daí tem nós agora. E nós nessa história toda? E eu e você e as pessoas que são... Uma coisa interessante lembrar, pessoal, que esse reino de Israel, que é Efraim, que é o reino de Efraim, que é casa de Efraim, casa de José, tinha uma capital. E essa capital era Samaria. Lembra dos samaritanos? Pois bem, por que eles não falavam com os judeus? Por causa disso aqui, ó. Toda essa divisão do reino causou uma inimizade, é bom guardar essa palavra, essa divisão dos povos, uma inimizade gigantesca entre israelitas e judeus, que também são israelitas. Amém, queridos? Então a gente encerra aqui. No próximo vídeo, então, a bênção patriarcal, profética para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz.